Olá, eu tô aqui na Audas. A Audas todo mundo conhece, porque todo mundo conhece o Julian Antonioli. E eu vim conversar com a Rúbia Lima. A Rúbia é a head de operações, processos aqui na Audas. Ela que cuida na implementação de modelos operacionais para gerar eficiências nos clientes da Audas. A conversa é para a gente conversar basicamente sobre modelos de receita recorrente, que tem tudo a ver com o que a Payloop está trazendo para o mercado. Rúbia, obrigado, viu? Obrigada. Assim, é trazer também, né, o meu papel é garantir que as empresas, né, elas consigam implementar processos cada vez mais inteligentes, não só mapeamentos, como a grande parte das consultorias de processo vende, mas a gente propõe aqui na Aldos, oferecer para os clientes projetos em que a gente tenha a inteligência do processo. Então, construir processos mais lógicos, construir processos mais inteligentes, trazendo realmente a eficiência desejada, porque é realmente pensar na lógica por trás dos fluxos de trabalho, entender o porquê que eu faço esse trabalho, esse processo dentro da empresa, o que ele tem que gerar de valor, resultado. Então não é simplesmente, né, tipo, Ah, tá vamos, desenhado e não serve vamos pra tirar nada. três etapinhas aqui. Não, não é isso. Então, e aí eu acho que é muito convergente entender como a tecnologia, ela agrega, quando você faz um mapeamento, você identifica um processo, e você define novas diretrizes e você traz a tecnologia para dentro dele, que é a proposta de valor de vocês, né? Quantos Trazer clientes tecnologia. você geralmente vocês têm aqui de... Olha, eu trabalho com isso há 10 anos, então eu já Mas aqui no com o Julian... agora ativo, nós Ah, estamos com uns 8 clientes ativos, assim, dentro da BU de processos, que tem a BU de consultorias de planejamento estratégico e tem a ABU, unidade de negócio, todos, todos você encontrou essa mesma dor. todos, 100%. Tipo, não tem um cliente que não tenha dor nessa parte, principalmente de cobranças dentro da área financeira e na gestão dessas E isso cobranças. impacta o crescimento dessas empresas. Total, porque se eu tenho uma. Impacta mais o crescimento ou impacta mais o valuation? Nossa, Hum, os dois, assim, acho que é. não tenho quem veio primeiro, o ovo, o ovo ou a galinha, mas tipo, a receita quando ela não é Não, você ela pode não é. receber um monte e gastar um monte. Então, se eu não tenho também uma estrutura que gerencie muito bem a minha geração de receita, eu começo a ter dados que não são reais com a estrutura que eu tenho. Então, o meu valuation ele vai sendo impactado, porque eu vou mostrar uma proporção de geração de receita, e aí, se o meu negócio tem uma potência de gerar uma receita de X, se eu não tenho um processo gerencial, eu estou parecendo que eu estou gerando menos X. E aí, o meu valuation cai. Mas não é porque o meu negócio não é capaz de gerar receita, é porque eu não estou gerenciando aquilo da melhor forma e eu não tenho um processo claro de controle. E aí, eu tenho informações erradas sendo geradas e um impacto direto no valuation. Uma dor de cabeça. Óbvio. Esse é o primeiro dor de cabeça que a gente resolve. A segunda dor de cabeça é, todos esses fluxos de receita, eles têm estágios dentro do ciclo de vida que são diferentes. Uhum. Então eu posso ter um freemium, que é o caso da assinatura, por exemplo, da Disney Plus. Hum. Você contrata lá. Cara, o cara não. Pelo menos o pessoal que a gente conversa, o cara controla uma planilha quem saiu do freemium. Caraca! Não, a gente tem um cara lá em Espírito Santo, que ele atende Piauí e Tocantins. O cara ele dá um freemium pro cara de 2, 3 meses, 30% ele esquece que ele tem que começar a cobrar. A gente tem 25% de dunning que ninguém sabe por quê. Como é que o cara faz a cobrança novamente? Quais os canais que ele pode atender esse cara? Então são diferentes fluxos dentro desses modelos, dentro de um cliente, que hoje a gente faz de forma automatizada. Então eu consigo controlar, mandar avisos, setar réguas de comunicação automático. Claro, tem uma LLM por trás que está fazendo esse tipo de Sim, coisa, sim, né? dentro da solução de É. vocês, né? Uhum. E agora o que a gente está fazendo a gente pegou não, né? Dentro da FAPESP e do FINEP, a gente vai pegar um subsídio para justamente utilizar as LLMs para fazer a adequação desses planos. Hum. Então pensa, eu tenho 100 assinantes dentro de um plano e invariavelmente 20% consome a maior parte daquele, vamos dizer, tokens, né? Aham.
20. Só que eu tenho 100. Os outros 80% ali estão pagando extra porque os outros consomem a mais. Uhum. Então a inteligência começa a falar assim, poxa, cara, readequa. Esse grupinho, você pode fazer um plano mais customizado para esse cara pagar menos. Enquanto o outro ali, ele tem que pagar mais. Ele tá te dando prejuízo. Sabe o que eu tô pensando aqui também? Como que a gente, por exemplo, assim, ó, vamos falar, o objetivo é trazer clareza sobre o que a solução faz para que empresários de médias empresas, de segmento específico de mercado, entendam a nossa solução e falem assim: "Caraca, preciso dela, como faço?". É mais barato do que a solução que ele tem hoje. É mais barato, é muito mais, né, Uhum, isso aqui é caro pra caramba. uhum. Só que eu, do ponto de vista como empresária também, eu fico pensando assim, é complexo, né. Entender Isso. o que que vocês, tipo assim, entender a solução é complexo. A transformação é clara. Tipo, aqui pra mim ficou clara a transformação do antes e Uhum. depois, né. Só que eu acredito que um dos desafios que a gente tem, né, e que vocês vão ter, tipo assim, eu quero É evangelizar o cara, pra ele saber que tem essa pra alternativa. não, e não só isso, mas tipo, simplificar o produto, tipo, como que você simplifica a explicação do produto? Uhum. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas não contratam porque elas não entendem O que é. o que é. Que é isso, o cara também ele tem medo de trazer uma tecnologia e isso impactar na estrutura dele. Isso. Então, como que vocês vão implementar? Como que acontece? Entende? Eu acho que Uhum. esse talvez seja um ponto, tipo assim, cara, a gente, beleza, essa é a transformação, você vai ter redução de custos, você vai gastar menos dinheiro, você vai perder menos dinheiro, você vai criar um controle melhor, nã Ele tá, mas o quanto vai ser difícil implementar isso na minha empresa? Isso aqui é legal, assim, hoje, o cara que efetivamente tem essa dor e sabe que precisa procurar uma solução, que não é o cara que a gente está evangelizando, mas é o cara que já sabe dessa dor, esse cara já tem o nível técnico de entender, eu preciso mandar para ele as informações de como eu cobro, de como eu quero cobrar. Uhum. Então eu quero cobrar por requisições de API. Ele vai ter que me mandar essa informação e ele tem que me falar quanto que ele vai Porque custar. vocês vão ter que fazer uma integração das APIs com as coisas que ele está Não, chamando. Não. o meu sistema ele vai ter que mensurar esse consumo, porque ele já faz isso. Ele já faz isso. Se ele está montando o modelo, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque ou ele recebe a conta para pagar, ou ele tem que desenvolver isso para poder medir. Tá. Então ele vai me informar como é que ele quer fazer. E aí o sistema, ele gerencia isso. Um sistema que vai gerenciar tudo. Ele que gerencia Mas assim, isso. o que que o cara precisa fazer Hoje é para poder começar a usar isso? acoplar o Qual meu. que é o tipo de energia que ele tem que colocar para que a solução seja Ele tem que fazer implementada uma integração no sistema dele? dele. Então, se ele usa qualquer tipo de RP, Qualquer RP. qualquer É RP, uma integração via API. é uma integração. Então, ele vai pegar e vai fazer a integração do sistema dele com o sistema de Isso. vocês. Dá pra fazer standalone? Dá pra fazer. Dá para usar só a Payloop? Dá para usar só. Dá pra usar. Só que Mas aí fica descasado e a com gente as tem uma perda informações. É, porque operacional. no RP eu tenho lá o contas a receber, eu tenho os Exatamente. Aí lançamentos, tudo. entrega e eu já falo, ó, essa transação foi executada, dá baixa. Você tem a data é dia 25, executou, não executou. Vão É, saindo alertas. E o Payloop, isso. tipo, vai mostrando. Só que aí existe um outro problema. Se o cara não alimenta o RP do jeito certo, o Payloop vai receber as informações do jeito errado. Exatamente, mas E é FIFO. isto é um É. problema crônico. É um problema crônico, mas hoje você tem protocolos, né? Você implementa isso, protocolo para o cara evitar esse tipo de coisa. O que a gente tenta evitar hoje, no sistema que ele tem atual, mesmo as transações que ele não gerencia, ele já está perdendo. Então, Tudo que eu não gerencio, eu tô ele perdendo. está perdendo. Não tem As controle. transações que eu gerencio,
eu garanto que ele não vai perder. Aham. Entendeu? Então, essa é o ponto. Então, assim, o cara não gerenciando, a gente chega a ver dano de 25%, né? Churn alto, etc. Se o cara me colocou essa informação no meu sistema, ele consegue fazer essa gestão e reduzir esse volume que ele já tem. Eu reduzo a perda. Você reduz a E perda. eu preciso, que assim, o cara também pensa assim, o quanto eu preciso estar organizado para poder contratar a Payloop? O quanto eu preciso estar preparado? Porque uma das coisas, né, tipo, assim, acho que eu não tô preparado para uma solução tão boa, tão, tipo, isso eu escuto muito, assim, né, tipo, eu acho que eu não tô preparado para ter uma solução tão boa dentro do meu negócio. Eu acho que a gente tá pouco maduro para receber isso. Esse cara já tomou a decisão de criar um novo modelo de receita. Sim, Ele tomou. ele tá tentando fazer. Ele já sabe que ele vai ter que fazer e ele chega num dilema que é assim, ou eu faço um sistema interno e custa tanto para fazer isso, eu faço um sistema customizado para mim, ou eu vou no mercado e procuro o que tem de opção. Uhum, Esse é o ponto. A gente consegue encaixar no meio. Por quê? Eu sou mais barato que o cara fazer interno e eu sou mais barato que ele tropicalizar uma solução que não tem aqui ainda. uhum. Então a minha opção é Então, tipo assim, se ele a for mais rápida e a mais econômica isso que eu no ia falar, tipo ponto. assim, mas se ele já tem a decisão de fazer uma receita recorrente, ele vai precisar ter mais controle da cobrança dessas Exato. múltiplas receitas que vão entrar no negócio Ele vai dele. ter que contratar um cara que faz a transação. Ele vai Ou ter ele vai ter que virar um adquirente. Ou ele vai ter que virar um adquirente. E aí, para ele É. virar um adquirente, aí é um outro processo super Exato. complexo e custoso, porque É. nada é Aí barato. ele vai encontrar uma. Para não virar um adquirente, ele vai ter que encontrar uma Asas, um Yugo, que não tem a flexibilidade de montar os planos da forma que a gente faz. Uhum, Então, essa parte de customizar esses planos só para acontecer a transação, emite o boleto. uhum, Transaciona o cartão de crédito. Agora a gente faz o Pix recorrente. Ou uhum. aprova o Pix recorrente. Aí ele usaria esse cara. Mas ele estaria limitado a essa infraestrutura numa gestão que ele tem que fazer. Então, esse é o grande ponto. Ele, tipo, precisa fazer por exemplo, se eu vou parar assim, ó, eu decidi que eu tenho receita recorrente, tá? Receita recorrente, e eu tenho diversas receitas dentro do meu negócio. Então, eu tenho a receita 1, 2, 3 e 4. Cada receita tem um gateway de pagamento. Então, uma vem boleto, né? A outra pode ser Pix e a outra é cartão de crédito. Exato. Aí, dentro disso aqui, eu preciso controlar o recebimento desses 3. Tanto a cobrança, Exato. então eu vou ter envios. Como que eu vou enviar boleto? Eu vou mandar via Asas, sei lá. Isso. O Pix eu vou ter que criar aquele chave, né, e mandar Isso. por e-mail. O que Cara, acontece? quando você fala em recorrência, você não vai fazer isso toda hora, né? Você tem que aprovar e o negócio tentar debitar na hora. Ninguém faz isso. E aí é isso. E aí trazendo essa ideia, tipo assim, eu tenho múltiplos canais em que eu vou cobrar o meu Isso. cliente, e aí eu preciso de pessoas, processos, Integrações. integrações para poder fazer isso. Se eu não tenho um sistema que, por exemplo, a Payloop se propõe a fazer essa unificação, Isso. eu vou ficar batendo cabeça. Porque se eu preciso de pessoas, processos e integrações, eu vou ter que ficar gerenciando na unha. E aí eu É um acho que custo. isso, gerenciar na unha é muito custoso. Então eu vou ter perda de dinheiro. E a Payloop entra para simplificar toda Esse essa processo. jornada, entendendo como que vai É funcionar, isso aí. né, a partir de agora, em que eu não vou ter nem precisar de tantos processos, nem de tantas pessoas e nem de tantas integrações para gerenciar esses canais de receita. Mas e aí um outro ponto que é importante isso resolve a minha vida. E é fácil de começar a fazer. É fácil de começar a fazer. Assim, Independe do grau de maturidade, porque eu acho que assim, o empresário, ele às vezes não sente que ele tem um grau de maturidade adequado para a tecnologia, que eu acho que é isso. Às vezes uhum. eu tenho uma empresa, eu acho que eu tô num grau de maturidade, eu falo, não, isso não é para mim. Isso não é para mim, né? Por que que essa solução ela é indiferente? Tipo assim, por que que essa solução indifere desse grau de maturidade? Assim, difere muito do seu grau de maturidade. Por que que ela é para todo mundo que tem receita recorrente e múltiplos canais de recebimento? Eu acho que a dor maior é como o cara consegue escalar esse modelo sem aumentar custo. Ai,
Isso. Porque toda Aí vez escala. toda vez que eu tô crescendo as minhas linhas de receita, eu vou ter custos operacionais inerente ali Exato. ao Quanto meu mais gente você traz para gerir, maior seu custo. Então, assim, a curva é até onde eu consigo aguentar, aumentando o meu custo operacional. então a Payloop, eu acho que a principal proposta de valor é trazer eficiência operacional dentro da E escala. tratativa de cobrança e escalar sem ter que onerar e contratar mais gente, desenvolver mais processo e ter que gerenciar É. toda essa Qual loucura. que é o trade-off? O cara efetivamente vai ter que fazer isso com tecnologia. Não Então, tem outro meio. não tem. A gente tem que fazer uma integração, ele tem que mexer num painel, ele vai ter que fazer uma configuração. E esse é o E quando trade-off. o cliente ele se propõe a viver essa experiência com a Playloop, como que vocês simplificam a implementação? Como que é a implementação disso, assim? Isso que Principalmente é porque legal. todo mundo tem medo, assim, eu contrato um sistema, aí já fica aquela coisa assim, ai meu Deus, mais um sistema Mais para uma usar, integração. mais uma integração. É. Como que é, tipo, a jornada de entendi o valor, entendi que eu vou economizar muita grana, isso vai agregar valor para o meu negócio, eu vou ter uma redução de custo operacional, com certeza, vou ter garantia de recebimento e agora eu quero. Isso. Quero virar um cliente. E aí, como que é essa jornada de implementação? Eu acho que antes disso existe uma consultoria Legal. acompanhada, né, nesse processo de vendas, Uhum. né? Por quê? Porque você tem que levantar o quanto que o cara tem de custo, Uhum. né, operacional e o quanto que ele deixa de ter numa implementação. O lado bom é que a Payloop, ela é uma filha da 87, que é uma consultoria que só faz isso. Ela só Ah, é é uma uma venda spin-off? casada. É uma venda casada, 87 Labs com. Então a gente já Adorei. chega com a consultoria é, especializada falando assim, cara, dentro do seu processo, dentro do seu modelo de receita, a gente vai ter que fazer uma integração no seu RP e eu vou pegar essas informações, mas eu faço para você. Então rola meio que um assessment, né? Rola ali um diagnóstico de todos os movimentos que a empresa vai precisar fazer Exatamente. com a contratação. Então a gente faz um assessment do que o cara tem hoje, Uhum. do que o cara precisa evoluir e se ele tem os skills necessários para implementar. Então o cara não vai entrar, não vai fechar o negócio se vocês não entenderem que nesse assessment, tipo, ele não faz sentido. Tipo, Não ali, fecha. ali já é identificado e Ele ele não nem fecha. vai para uma implementação, ele Ele nem nem vai, vai. nem vai para um contrato para fazer virar Ele, cliente. ele não tem o mínimo que a gente precisa para gerar ROI para ele. Então, basicamente, é realmente o empresário querer parar de perder dinheiro. É Tipo isso. assim, eu quero parar de ter tanto caos. E E outra coisa, implementar e ganhar tempo, né? ganha tempo. E outra coisa também que eu fico pensando é que, por exemplo, toda vez que o empresário ele faz uma cobrança, isso eu já vi muito. Eu emito o negócio e eu não acompanho se eu receber aquilo, sabe? Tipo, Uhum. o volume é tão grande que eu não consigo acompanhar e gerenciar. Aí quando você vai ver o financeiro tem uma planilha lá, tipo assim, de A cobrança, conciliação de conciliação, bizarra. então. E aí também, além de todo o custo operacional que ele tem, porque ele tem pessoas e tal, aquele caos operacional, ele também tem coisa que ele vendeu e ele não recebe. Então, esse é o ponto. Por exemplo, a gente fez um piloto, um teste beta, cara, que a gente pegou o freemium que o cara não pagava. O cara disse, O não, cara simplesmente mudou, tem 3 meses de freemium, eu tava usando há 6 meses sem ser cobrado. Assim, eu tô entregando o produto, tô entregando é a solução e. planilhona lá que ninguém olha. Entendi. E aí, então, eu acho que assim, um grande ponto. Dunning, assim, o cara não recebeu. E aí? O que você fez? Nada. Ué, esperei o mês seguinte. Entendi. E eu acho que também existe um ponto que é Aí não muito. trava o Não trava. cara. Então, e aí o cliente, ele também. E sabe o que que eu acho que é muito pior também? A experiência do cliente. Às vezes, a gente está falando de receita recorrente, a gente está falando de custos operacionais, a gente está falando de confusão, né, para cobrar. Mas o cliente, que eu acho que é o principal ponto de qualquer negócio, ele é impactado diretamente quando acontece essa má gestão dessas receitas. Porque a pior coisa do mundo é você ser cobrado 2 vezes, ou você não ser cobrado e depois vem os Você juros. sabe o que que é o pior? Eu vou te A falar. experiência do cliente fica, assim, danificada, O que- o- completamente, qual, qual, impactada. qual que é a pior experiência assim? Você tem a responsabilidade de gerir o consumo. É sua Sim. responsabilidade. Uhum. Lá fora, pô, eu morei muito tempo na Europa e coisa. Em qualquer coisa que eu uso, eu recebo uma notificação como usuário
de que em 80% do meu consumo já foi feito. Caraca, isso é muito bom. Tipo, se você, sei lá, você tem aquele negócio de quilowatts, né, que se você ultrapassar, você paga uma Não, cara, outra. mas assim, eu morava na Holanda, eu alugava a bicicleta e tinha um tempo que eu tinha que usar essa bicicleta, sei lá, Aham. 2 horas. Quando eu consumia 80% do tempo, Eles te mandavam alerta. me notifica. Fala, cara, olha, lembra Nossa, que isso é vai, muito vai bom. acontecer. Aham. E eu vou debitar a sua conta. Se você não tiver o dinheiro na sua conta, eu vou parar de prestar o serviço. Aham. É transparente, é uma experiência que o cara fala, putz, Mas, esqueci. mas isso nasce de uma causa raiz que é não ter essa. As empresas, né, elas não têm o fluxo de comunicação muito claro com o cliente e, naturalmente, os meus processos internos, eles não estão alinhados com essa expectativa. Exato. Então eu tenho processos que estão todos truncados internamente, ele rodando nesse caos. O cliente não é informado de absolutamente nada, então acaba não tendo uma transparência. E aí, quando ele é pego de surpresa. Aí, sabe o que acontece? O churn. Churn. Aí eu começo a ter um indicador que é altamente crítico dentro das companhias, que é o meu churn aumentou e eu não sei por quê. Aí eu vou pensando assim, ah, o churn aumentou porque, sei lá, o meu cliente. Não, não é isso. É que a experiência dele está sendo tão ruim ali dentro, e não é por causa do produto. É por causa de tudo, todos os Todo o fatores, entorno. todos os fatores que vão impactar na experiência ao usar o produto. O produto não é um problema, o produto ele Não, o gosta cara do até produto. gosta do produto, é isso aí. Esse é um grande problema, assim. Cara, esse exemplo que a gente tem desse plano de benefício e lá no interior, assim, a galera ama o negócio. Só que o cara mandava um carnê. Nossa. O cara mandava um carnê pro cara pagar. Aham. Assim, inconcebível. O cara perde o carnê e aí? Aí o cara vai lá, ele precisa ter ele vai numa clínica, ou ele precisa fazer um acompanhamento, e aí? Tá bloqueado o plano do cara. E assim, eu acho que o monitoramento manual, e hoje em dia, né, as empresas elas estão pensando em utilizar a tecnologia e a IA, né, em várias coisas e fica tentando inventar muita roda. E tem algumas coisas base que eu falo assim, dentro de um negócio, eu tenho os processos primários, que são aqueles que geram valor para o meu cliente e que são impactados, e que impactam diretamente na experiência dele. E aí os empresários acabam olhando para outros processos, querendo colocar IA em outras coisas que não vão gerar valor para o cliente. E esquecem de O priorizar básico. aquilo que é É necessário e o básico. fundamental. Então, eu vejo que a PayLoop, ela gera isso, ela foca naquilo que o cliente, ele tem contato direto e ele percebe valor. Então, se eu não olho para isso, então eu tenho milhões de coisas que eu quero investir, eu quero colocar IA, tecnologia em várias coisas. Só que vamos fazer um arroz com feijão bem feito, né? Exato. Então vamos gerenciar pelo menos os recebimentos da nossa empresa Não, de uma forma e ver estruturada. tendências, e ter KPIs e métricas que ele consegue direcionar Uhum. rapidamente para saber, cara, poxa, eu tô perdendo dinheiro, essa assinatura me dá prejuízo, vou mudar. É, não deixa de ser um teste, né? O cara, ele tem que também testar para ver se ele consegue aumentar o valuation da empresa, aumentar a receita, etc. Uhum. Aí, tá aí para ajudar na automação. Tá. Eu acho que é o básico do que a gente tá falando. Automação básica, É o arrozinho, né? básico, é o Básico. básico, Uhum. cara. Eu preciso entender que o cara tá usando 80% e avisar o cara que já foi 80% para ele deixar o dinheiro disponível que vai precisar pagar. É o básico. Sim. Ou falar, ó, cara, você acabou de sair do seu freemium, eu vou te cobrar. Ou terceiro, fazer um prorata, cara. Ninguém consegue fazer um prorata hoje. O cara mudou um plano. E não consegue. Você não consegue pegar os 15 dias que ele tem num, 15 dias do outro. Assim, E aí ele fica meio que no perdido e o ele nem faturamento, sabe que ele ele tá nem pagando sabe. mais. Ele nem sabe que ele tá pagando a mais. Assim, as empresas não conseguem. É uma ineficiência operacional. Então, a AI consegue resolver isso. Não, e para mim, que sou especialista de processos, eu acredito que ao trazer uma solução que já tem um processo claro que assim, ó, muitas vezes existem soluções que não estão vinculadas a um processo. São soluções mais amplas e que elas podem ser incluídas em vários processos operacionais. E aí é mais complicado de implementar. Agora, quando eu já tenho uma solução que está vinculada a um processo específico, que é facilitar a cobrança das minhas receitas recorrentes, eu vou ter o quê? Eu já vou ter o plug and play, sabe? Tipo, eu tenho uma Isso. solução, eu já vou plugar naquele processo. Então,
A minha orientação também é para o empresário que às vezes tem dúvida disso, tipo, vocês fazem um assessment, que já é maravilhoso, mas Hum. se ele ainda tem alguma dificuldade, cara, ele bota no papel, tipo assim, escreve, como que acontece? Tenta Cara, a desenhar um maioria é fluxo engenheiro, mínimo. cara, esse é o ponto, é um fluxograma. E aí não Mas, consegue, e aí vê que tá um caos é, aquele negócio. mas assim, a grande vantagem disso tudo é você dar pra pessoa, assim, a possibilidade, o cara conhece, ele conhece melhor do que ninguém o negócio dele. Perfeito. Aham. Partimos do pressuposto que o cara sabe fazer dinheiro com o negócio dele. Tá. Então, esse cara, ele vai ter ideias. Muitas. Ele vai ter muitas ideias. E às vezes o cara é barrado porque ele não sabe como que ele vai implementar uma transação. E você barra o empreendedor brasileiro hoje porque ele não sabe como ele pode cobrar isso daí. Então, assim, o que eu vejo, a AI, ela consegue ajudar o cara quando o cara já tem a ideia do fluxo de como ele vai cobrar. Perfeito. Uhum. E facilita essa adoção dessa tecnologia e a redução dos custos operacionais que ele vai ter, isso já está implementado. Hoje eu já consigo fazer isso, Rapidaço. né? Uhum. Mas a AI, ela consegue gerar para o cara falar assim, cara, deixa eu te orientar E deixa eu te dar informações, análises. para a Que eu acho. gente melhorar esse modelo de negócio, cara. Vamos otimizar, vamos maximizar a sua receita, vamos melhorar o seu spread, vamos melhorar a sua margem. Pô, vamos reduzir seu churn também, vamos não sei o que lá. Vamos melhorar seu NPS, vamos melhorar a satisfação. E aí você tem Aonde efeito melhoria é contínua. identificar esses gargalos de fluxo, cara. Assim, como um engenheiro mecânico, você tem o famoso PDCA, você consegue identificar aonde você tem um gargalo e consegue agir lá. A AI só facilita isso. Mas eu acredito também que o grande ponto é que direcionamento, né? Então, para mim, tá muito claro que vocês direcionam o empresário para Isso. ele ter o gasto de energia claro naquela iniciativa. Eu não, você, né? Eu Você faz isso, né? Você, faço. você faz o cara entender o óbvio do negócio dele. Vamos ser bem Sim, sinceros, sim. assim. Mas eu acho que a Mas é o que solução. ele precisa. Ele precisa, Uma mas a solução terapeuta, né? direciona. Mas é isso, mas o caminho está construído e a solução vem para, cara, fechar com chave de ouro. Eu tô com uns casos É que de o cara, clientes. hoje, o brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele é averso ao risco Ele ama o risco. Quanto mais, melhor. e ele é, como é que eu vou falar de uma forma não pejorativa? Ele é cagão. Ele não é. Não, ele acho que é melhor. Ele tem medo do novo. Eu acho que ele tem Que medo ele de não errar. Não, e ele tem medo daquilo que ele não tem domínio, ele quer controlar. Então, E aí, ele te chama pra você falar, olha, você tem razão do que você tá querendo fazer. exatamente. Então, eu acho que essa parte de processo de entender os desafios e trazer a tecnologia é fechar com chave de ouro. Eu tô com um projeto que finalizamos um projeto de 6 meses ontem. E a gente fez todos os mapeamentos de processos críticos, né, para desenhar os caminhos e entender os gargalos e onde precisava criar iniciativas, fazer o PDCA básico ali, dentro de melhoria do processo. E aí agora que a gente finalizou o projeto, eles estão prontos para colocar a tecnologia. E aí eles contrataram. Mas o que é o pronto na tecnologia? A gente já tá fazendo, né? Já estão, já. Mas o que é tá pronto na tecnologia? Eu acho que eles estão mais seguros do que. Que não é um bicho de sete cabeças? É. Mas eles tinham capabilities dentro de casa ou não? Ai, Ou eles tiveram cara. que criar esse know-how? Não, Entende? então, eles Porque a tiveram. 87, ela entra nesse mundo muito assim, quando o cara não tem o capability, mas ele sabe o que ele quer. Então, então, esse é um. Saber o que ele quer. Ele acha que não, e é isso que eu ele não tem certeza e ele quer uma validação daquilo. Por isso que a construção, e eu acho que a 87 Labs entra de forma impecável nisso, que é: "Pô, eu acho que eu sei o que eu quero ali", e aí quando vocês mostram esse caminho, ele fala assim: "Não, beleza, quero. É isso mesmo que eu quero". Talvez esse seja um ponto. É. Ele não sabe, ele tem uma visão, mas ele não tem a tangibilização daquilo. Então, eu tiro esse risco de capex que ele tem, de entendimento da curva de aprendizado da tecnologia e falo assim, cara, não, é possível de fazer. Uhum. Né? Acho que esse é um ponto importante. Mas eu não consigo, e aí porque eu não sou uma consultoria
De processos. de processo, Uhum. né? Eu falo assim, cara, o que você quer fazer, talvez essa parceria é interessante entre nós. Muito interessante, É. já tá nascendo um negócio aqui muito bom. Mas esse é o ponto. Eu pego a definição técnica de modelo que ele quer estruturar, e falo assim, não, tecnicamente dá para fazer. Tecnicamente dá para fazer esse modelo de receita. É. Se o modelo é vantajoso ou não para o negócio dele, eu não sou eu que faço, é você. Eu que faço esse desenho para entender Exatamente. a operacionalização desse modelo. Exatamente. E aí, no final, eu tenho um resultado Exatamente. gerando valor ali para Mas poder a dor que você tá me falando, que o cara ele tem esse medo, ele não sabe se tá certo, ele precisa a gente vê o tempo todo. Uhum. É o tempo todo. E isso eu acho que é um grande desafio para o empreendedorismo brasileiro, porque o cara, ele se limita a ter o que eu chamo o tapinha nas costas. Tapinha nas costas. É. Eu acho que o brasileiro precisa de E tapinha nas costas. principalmente quando a gente tá falando de empresas middle, né? Eu já tenho muito a perder. Então, aí é um outro ponto também. Tipo, quando eu tô pequeno, eu já sou tipo assim, bora fazer o Você tem que fazer. E tipo assim, o que você quer perder? Nada. Quando você tá no cenário de middle empresa, eu sou uma empresa de médio porte, você já tem um tamanho e você já tem medo de perder algumas coisas. Então, as suas decisões, você quer mais garantias de sucesso das decisões que você toma. Uhum. Porque você tem medo de perder e isso impactar naquilo que você já construiu, que foi punk. Que já é uma mentalidade do empreendedor brasileiro também, que a gente precisa mudar, que é o cara, você tem que falhar para ter sucesso, cara. E não Você necessariamente. tem que arriscar. E eu acho que assim, e aí a decisão de trazer, de contratar uma solução que vai melhorar, ela acaba, em vez de ela ser uma decisão rápida, ela acaba sendo uma decisão demorada. E aí eu perco, às vezes, o timing, e aí eu já perco muito dinheiro. E aí entra num outro risco. Quando eu contrato a solução, eu já tô perdendo muito. Não, você já perdeu. Já perdeu? E agora você tenta reaver. Eu tento reaver. E não vai. E não vai. Entendeu? É isso. E aí eu acho que o grande ponto é o time. Qual que é o melhor time para contratar a solução? Tipo assim, time. Existe na visão, tipo assim, sabe aquela sensação, tipo assim, putz, agora é a hora. Para que o empresário que escutar, ele possa refletir sobre esse time, sabe? Porque às vezes ele tá vivendo, mas ele não tem clareza. Mas assim, qual que é o pensamento ou qual é a situação que é assim, agora é o momento de eu ter a contratação da Tapelupe. Payloop. Olha, a gente está saindo agora para o mercado e a gente está entendendo exatamente assim, quando que essa dor vira uma dor insuportável para o cara, que eu tenho que contratar rápido. E a gente vê que hoje o driver que a gente está tendo desse tamanho de cliente é o cara que falou assim, cara, estagnei. E agora? Preciso de um modelo novo. Preciso olhar para o mercado e ver como é que faz. Mas, poxa, Eu preciso criar novas avenidas de meu crescimento. capital aqui não está o suficiente para poder investir tanto. O que eu faço? Eu não quero arriscar. Eu não posso machucar esse modelo que já está rodando. Como é que eu faço? Então a ideia é a gente trazer um negócio que diminui risco e aumenta a facilidade do cara entrar no mercado e testar o modelo. Com risco controlado. Com risco controlado, porque a qualquer momento o cara sai, ele para, ele fecha e acabou, né? Então, e não desenvolveu nada, não gerou capital intelectual, você não tem um código legado, enfim, é um serviço que o cara tá cobrando. Sim. Que ele tá comprando. Então, assim, o time que a gente vê são empresas médias que chegou no momento que e são vários fatores que estagnam uma empresa. O crescimento dela. Né? Mas é o cara que ainda tem uma visão de falar, cara, eu ainda tenho coisa para fazer. Eu tenho que aumentar o valor da minha empresa, eu quero vender essa empresa. E assim, eu tenho formas de gerar. Quem fala muito disso é o Alfredo Soares, né? Ele fala muito sobre avenidas de crescimento, novas linhas de receita. Ele fala disso pra caramba. E uma das coisas é isso, eu preciso olhar para o meu negócio e enxergar. Eu cheguei num platô em determinada receita. Exato. É isso. Então, acho que o ponto é, eu olho para o meu negócio e vejo que o meu crescimento chegou num platô. E se eu não
fizer, sabe a escadinha, né? Você tem aqui a escadinha. Se eu não fizer nada... Se eu não fizer nada pra dar esse salto pro próximo, eu vou ficar aqui batendo cabeça pensando no mesmo lugar pra como que aumenta a receita aqui. E você não vai. Isso. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Não, A pergunta é... você até pode, mas você tem que investir muito mais dinheiro e diminuir sua margem. E aí, isso E aí você começa a entrar num... sangra o negócio, sangra o negócio. Entendeu? Então, o que você está tentando evitar não investir numa solução para diversificar um pouco os seus modelos de receita, você acaba fazendo na sua receita principal. Então, assim, é um mercado que a gente está vendo, assim... É uma super oportunidade. Super oportunidade. Mas é isso, eu acho que ter mais consciência, acho que o empresário de médio porte ele tem que ter mais consciência de tudo que ele está perdendo ao não ter isso de uma forma estruturada, bem gerenciada, controlada e tendo uma tecnologia atrelada a esse processo de gestão do recebimento de receitas diferentes. Exato. Essa dor, ela com as tecnologias novas, com a necessidade do mercado, pressionando esse empreendedor a colocar novas funcionalidades ali que hoje já são cobradas num modelo não convencional, esse cara ele vai ter que pensar nisso. Ele vai ter que colocar no PNL dele investimentos para colocar esse ponto. Então, assim, como empreendedor do meu lado, montando uma ferramenta dessa, a gente fica com super bons olhos toda essa hype de tecnologias de AI que está surgindo, etc., porque facilita demais a adoção de modelos de receita não convencionais. Sim. Isso, e aí eu acho que o ponto assim, que fecha a solução existe, a dor ela é clara e evidente, e é a questão de eu enquanto empresário, enxergar que isso é para mim, porque eu acho que existe muito aquela questão assim, mas será que isso é para essa... será que essa solução é para mim, né? E ela é para você. Se você tá com essas características de, cara, talvez eu cheguei num platô de crescimento, eu tenho uma complexidade muito grande no meu processo interno, eu preciso de muita gente para poder gerenciar as minhas cobranças, eu realmente estou deixando dinheiro na mesa porque eu não estou cobrando no time certo, eu estou tendo perda de satisfação dos meus clientes. Então, sabe aquele cenário que, assim, se você se identifica com um desses pontos aqui, você é o cliente para a empresa, você é o cara certo para contratar a solução. Que precisa fazer, mas não é tão difícil você mensurar isso, é um numérico. É ali, a sua margem diminuindo à medida que o seu nível de assinaturas aumenta. A margem diminuindo, e é louco, porque não era Se essa... você fizer a gente pode chamar de metrics ou numérics, ou a matemática, o custo da sua assinatura, a margem da sua assinatura diminui. E não era para ser assim, né? Não era para ser assim, você tem que escalar, você tem que diminuir isso daí, né? E o operacional... Quanto mais pessoas eu tenho assinando, quanto mais pessoas eu tenho... mais aumenta o seu custo. Porque eu preciso de mais gente para gerenciar, mais gente para cobrar, mais gente para não sei o quê. Então, se o cara faz uma gestão básica desse tipo de coisa, eu imagino que você encontra ali um monte de gente que não faz. Não faço. O arroz com feijão não é feito. O cara olhou, baixou uma unidade de margem ali no metric de assinatura, já era. O cara já fala, pô, eu realmente estou ficando ineficiente. É aí que você tem que pensar em novas soluções. Eu tenho um cliente para indicar.